diretamente começar a falar sobre quais passos nós podemos tomar para criar um orçamento de sucesso, se eu posso usar esse termo. Tá certo? Quais passos nós devemos tomar para criar um orçamento? Vamos chamar assim, um bom orçamento. Um bom orçamento. Quais passos nós devemos tomar para criarmos um bom orçamento? Vamos abrir, irmãos, as Escrituras no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 5. O autor desse material é americano, então nos Estados Unidos isso é muito comum. A questão de ter orçamento, não é muito comum. A nossa cultura a gente era muito criado assim, normalmente. Eu sei que depende muito de família para família, mas em termos gerais a gente meio que não tem um orçamento muito organizado, né? Então esse é um estudo que não é a intenção de condenar, mas de encorajar cada um de nós, em qualquer época da nossa vida que nós nos encontramos agora, a ter um orçamento, a fazer um orçamento. Então, vamos abrir lá em Provérbios 21, por favor. Provérbios 21, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Como é interessante, é um processo e o resultado, não é? Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. O orçamento, podemos dizer assim, irmãos, é um plano detalhado, não é? Para descrever a minha ação e a minha própria estratégia de como eu de fato sou como aquele que gere as coisas que Deus me deu. Aquele que gere as coisas que Deus me deu. Então o plano é um plano detalhado que descreve como eu busco ser um excelente administrador dos recursos que Deus me concedeu. Dos recursos que Deus me concedeu. Nós somos finitos, todos os nossos planos, irmãos, são feitos com possibilidades de erro, mas sempre deve ser feito em submissão ao controle soberano de Deus. No mesmo livro de Provérbios, no capítulo 16, no verso 9, ele diz essa verdade assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O Senhor lhe dirige os passos. Como lá em Tiago, no capítulo 4, Tiago vai dizer as seguintes palavras: não diga, amanhã eu levantarei, irei a tal cidade, ganharei tanto dinheiro. Diga, se Deus quiser, amanhã farei isso, isso e isso. Porque ele diz, se você faz planos e não confia em Deus, Tiago vai dizer que a arrogância, semelhança a essa, é maligna. É como se eu tivesse o domínio de todas as coisas que eu não tenho. Eu preciso ter um plano, mas eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar em Deus. Ainda é sábio ter um plano. O Senhor ainda nos lembra, irmãos, a importância de fazer planos. E aí eu quero que você escute as palavras de Cristo em Lucas 14, por favor. Lucas 14, verso 28 a 30. O Senhor Jesus Cristo vai falar sobre a construção de uma torre. E veja o que Cristo diz. Lucas 14, verso 28 a 30. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro
para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombam dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Você senta, calcula e vê quais são as reais possibilidades disso. Aconteceu na construção da igreja algo bem interessante. E está aqui o tesoureiro da igreja que não nos deixará ficar no engano. Nós tínhamos mais ou menos ali uma reserva entre R$1.200 a R$1.500, pensando no valor que seria a construção. Isso antes de imaginar o aumento absurdo que teria no período da pandemia. E nós então fizemos o projeto e quando fomos fazer a cotação, o valor mais barato que cobraram foi R$2,5 milhões. Chegou aí a quase 4 milhões, e aí alguns detalhes, analisando, ficamos com o valor de R$2,5 milhões. Nós tínhamos aí, irmãos, já uma pequena dívida com a IPB, precisaríamos mais ou menos de um valor em torno de 1 milhão e alguma coisa para podermos fazer essa obra. A obra tinha sido iniciada, o valor subiu absurdamente, então nós tivemos que correr. Então Deus abriu as portas, em pouco tempo, em tempo recorde, acessamos a igreja atendeu o nosso pedido e, então, segundo o nosso planejamento, eles então têm enviado aí um valor para a conclusão dessa obra. Foi o que aconteceu nesse processo. Por mais que você tente fazer um plano, você pode ter dificuldades nesse processo. Por exemplo, no meio da construção apareceu lá uns fundamentos que não estavam no script, e que era um prédio antigo que descobriram ali. E então é uma despesa extra que não estava no nosso plano. Mas isso acontece em qualquer obra. É necessário fazer plano, é necessário ter cuidado, mas nós sabemos que é possível ter percalço. E você precisa, sempre planejando, confiar no Senhor. Não tem como fugir desse princípio. Mas deixa eu fazer uma pergunta a você. Por que as pessoas não fazem um orçamento? Por que nós não fazemos um orçamento? Nós vimos a razão porque devemos fazer, à luz desses versos, mas vem a pergunta: por que as pessoas não fazem um orçamento? Ora, irmãos, se um orçamento é um plano financeiro feito por uma pessoa diligente, como Provérbios 21:5 diz, então a falha de fazer um orçamento é um tipo de preguiça. É um tipo de preguiça. É um tipo de pecado, sem dúvida alguma. Eu não estou falando o tipo de orçamento que você vai fazer, mas você precisa ter plano. Você não pode gastar dinheiro que você não tem. Você precisa fazer um plano. Você tem que saber o que deve gastar. E para muita gente viver debaixo de um orçamento é difícil. Mas pior, irmãos, é ter que pagar uma conta que você não botou no orçamento. Muitos pensam, dizendo o seguinte: eu sou ruim em matemática. As conversas que a gente tem, porque eu sou ruim em matemática e eu não posso criar um orçamento. Alguns foram criados em famílias, irmãos, cujos pais nunca fizeram um orçamento. E eles sempre viveram debaixo de pressão financeira. A vida toda, pressão, nunca tiveram um dia de paz. Lembre-se, não fazer um orçamento e usar essas desculpas, na realidade, apenas revela que nós não somos bons administradores.
Nós não somos bons administradores. E aí vem a outra pergunta, não é? Qual é o problema de não ter um orçamento? Qual o problema de não ter um orçamento? As pessoas que não têm um plano financeiro, irmãos, tipicamente elas vivem debaixo de sofrimento. O texto de Provérbios, sem desmarcá-lo, no capítulo 21, verso 5b, ele diz assim, veja, Provérbios 21, 5, ele diz, os planos do diligente tendem à abundância. Agora veja, não ter um plano, mas a pressa excessiva, à pobreza. Não ter um plano leva à pobreza. É assim que normalmente nós entramos. Você já ouviu falar esse tipo de discurso? Eu não sei para onde o nosso dinheiro vai. O dinheiro vai pelo ralo, eu não sei o que está acontecendo com o nosso dinheiro. Né? Irmãos, eles se encontram em despesas sempre que não esperam, sempre comprando coisas que não planejaram, sempre tudo que querem vão comprando. E a maioria termina em débitos sem fim. Outros quebram, chegam à falência, porque falharam em ter ou fazer um orçamento com sabedoria e com responsabilidade. Muitos sofrem por causa disso. O pastor descreve de modo fictício, né? Mas aconteceu em alguma medida com outras pessoas, mas ele cita nomes aqui que não são. Ele fala que Estevão e Sali vieram a ele para ter um aconselhamento sobre problema financeiro. Né? E eles se aproximaram dele em busca de resolver os problemas que ele estava enfrentando. E ele então tomou os seguintes passos para ajudá-los. E esses passos eu queria que nós pensássemos neles. Exatamente como fazer nessa direção. Né? Então ele fez a primeira aula com eles fez o seguinte: quais os passos práticos que nós devemos tomar com o objetivo, não é, de viver com sucesso debaixo de um orçamento? Quais os passos que nós devemos tomar para viver com sucesso debaixo de um orçamento? Debaixo de um orçamento. Nenhum dos dois, nem o marido, nem a esposa, nunca tiveram a experiência de ter um orçamento. E disse então, eu sentei com eles e passei a orientá-los. E criamos ali uma estrutura para eles. Né? E ele disse, letra A, o seu orçamento deveria incluir, não é, um tipo de reserva como provisão para despesas que ele chama irregulares, como dentistas, médicos, conserto de carro, coisas afins. Você precisa deve incluir uma reserva para esse fim. Segundo, é também sábio fazer um orçamento para ter uma poupança para o futuro. Como, por exemplo, troca de carro. Nós estamos falando de um padrão, irmãos. Eu sei que tem pessoas que não têm carro, mas pense nisso no seu padrão. É o que ele está colocando aqui. É claro que, o que acontece? Você tem um carro e você vai vivendo e daqui a pouco tem que trocar o carro. Você vai gastar o valor de outro carro para trocar aquele carro, porque você não fez uma reserva mínima para aquele objetivo. Quando chega a hora de trocar o carro, você vai gastar o dinheiro do mundo todo para fazer a troca do carro. E você não fez ali, teve um cuidado com isso. Letra C. É também útil, diz ele, ter uma categoria de variadas, coisas variadas, né? Não tão grandes, por itens que não caem facilmente em outra categoria. Então, coisas que você adquire que não entra em outra categoria. Você precisa ter ali um setor para isso.
coisas variadas. Letra D, né? Ele vai dizer: dar a obra do Senhor deveria ser prioridade no seu orçamento. A contribuição na casa do Senhor deveria ser prioridade no seu orçamento. Letra E, se as suas despesas orçadas, né? As suas despesas orçadas devem ser menos ou igual àquilo que você espera ganhar. Mas a ideia é, se você tem uma reserva no seu orçamento, tudo bem, você vai gastar exatamente o tanto que você recebe. Mas o que ele diz, olha, as suas despesas orçadas devem ser menos do que ou igual a tua entrada, o teu salário, o teu ganho. Quinto, né? Aí ele vai dizer, se você tem dificuldades de ter equilíbrio no seu orçamento, você precisa identificar as áreas nas quais você pode cortar para que você possa suprir necessidades mais importantes. Eu preciso fazer. Essa foi a visão geral, entende? Então, na primeira aula deles, ele disse, é isso no geral que você precisa fazer, certo? Mas aí ele disse, agora, na segunda aula, ele disse, nós vamos agora refinar o seu orçamento, tratando com as suas receitas e despesas atuais. Traga para mim e nós vamos sentar e avaliar isso aqui. Né? É engraçado que o primeiro passo que ele fez foi revisar as transações financeiras que eles tiveram. E quando você revisa essas transações financeiras, você vai ajudar exatamente a entender quanto do seu orçamento cai em cada categoria. Quando você revisa, você diz, olha, é tanto que eu gasto nisso, é tanto que você tem a perfeita visão de quanto você tem, quanto você gasta em cada área. Letra B. A maioria das pessoas, ele diz, a grande maioria das transações serão refletidas no seu como é que fala, do banco lá, no extrato do banco, ou no cartão de crédito, caso alguém use. As suas despesas, elas estarão descritas ali, ou no extrato bancário, ou mesmo no seu cartão de crédito. Né? Isso você vai ter que olhar, você tem que visitar esses lugares para saber exatamente como você está gastando o seu dinheiro. Terceiro, veja, quando você diz assim, irmãos, eu vou fazer essa análise revisitando o meu orçamento, aqui o meu extrato bancário, não é? Que, quando eu venho a ele, eu estou tentando determinar onde o dinheiro foi gasto. Por exemplo, café com comida no meio da rua, dinheiro que eu dou para alguém na transação ali, acolá, ou coisa dessa natureza. Isso normalmente não entra no nosso orçamento. Mas quando você vai ver, isso é parte de muita dificuldade que você enfrenta. Porque isso não está contado no seu orçamento. Eu não estou falando, irmão, de pessoa que ganha dinheiro e que não sabe quanto ganha. Eu estou falando da realidade de nossa, que ganhamos e sabemos o quanto ganhamos e sabemos o quanto temos que pagar. Eu preciso saber dessas coisas. Um cafezinho, não é? Um fast food, certo? Qualquer coisa que eu gasto que não está no meu orçamento. Eu preciso ter cuidado com isso. Né? A letra D, os dois maiores erros que as pessoas cometem quando criam um orçamento, irmãos, são os seguintes: não dá devida atenção em certas categorias, como, por exemplo,
o comer fora. Nós não damos atenção devida às coisas, como por exemplo, comer fora, sair, fazer aquilo. Parece que isso é algo que está tranquilo, mas a gente não tem ideia de quanto gasta, porque nós não fazemos essa conta. Está fora do nosso orçamento. Cuidado com isso. E, por último, ele diz, você deveria ser capaz, né, de prestar conta de cada centavo do seu salário. Você deve prestar conta de cada centavo do seu salário. Se você não fizer, você precisa investigar mais ainda para descobrir e encontrar onde o dinheiro está escoando, onde o dinheiro está indo. Você parou para pensar que a gente não faz conta porque a gente tem cartão de crédito. E quando o dinheiro acaba, a gente usa o cartão de crédito. Aí é um engano achando que eu tenho dinheiro. Eu tenho crédito, mas não tenho dinheiro. Aí o que é que eu faço? Eu pago o cartão de crédito com dinheiro que entra. Então eu vivo devendo. Eu não tenho paz nisso. Eu não tenho controle sobre isso. Isso me controla na prática. Cartão de crédito não é dinheiro, irmãos. Veja, imagina, veja só, eu tenho um cartão de crédito que não tem limite. Você imagina isso? Como é que não tem limite? Se eu ganho meu salário tem limite, como é que eu tenho cartão de crédito que não tem limite? Aí você diz assim, rapaz, como esse banco me ama? Ama nada. Você vai cair numa armadilha fácil. Você precisa saber quanto você ganha para saber o quanto você pode gastar em cada coisa. Não importa se você ganha um salário mínimo ou 30 salário mínimo, o padrão é o mesmo, não importa, irmãos, é necessário. Quanto mais você agir assim, melhor vai ser a sua situação no dia a dia. Aí ele vai para a terceira aula. Depois de você criar o seu orçamento, você vai manter ali colado acerca do seu salário, quanto você ganha. E analisar a entrada e saída. Como fazendo, irmãos? Registrando cada centavo que você gastou ou que você recebeu. Eu gastei 1 centavo nisso. Eu recebi 1 centavo. Eu registro. E você sabe qual é o problema? Eu vou lhe dizer na prática, mais ou menos assim. A gente não faz isso, sabe por quê? Porque a gente já perdeu o controle. Já perdeu o controle completamente da situação. E aí, para não se estressar, você vai empurrando. Só que um dia a conta chega. A conta chega. E quando ela chega, não é o dinheiro emprestado do papai e da mamãe. É um dinheiro que eles vão querer receber. E aí começa a nossa saga. Aí eu tive uma ideia, vou fazer um empréstimo para pagar essa conta. Você entende? Aí eu vou me afundando. Ao invés de eu parar e falar, agora eu vou cortar, eu vou viver o básico, vamos parar. E aí, não, eu começo para não deixar de viver aquela vida, eu vou fazendo empréstimo. Irmãos, a maioria dos funcionários públicos tem uma facilidade imensa com o chamado empréstimo consignado. Eu sei isso porque eu tenho família que é funcionário público, eu sei disso. E eu sei do buraco que muitos se meteram. Eu sei de pessoas, irmãos, da minha família, que recebia 30% do salário, que nem podia. Mas o negócio foi tão absurdo que era para receber mais, que tem uma regra lá, você não pode receber, mas já estava nesse nível. O resto ficava. Como é que ela ia comer? Fazer mais empréstimo. Não tem saída. Ou você para e regulariza e retoma, ou você vai afundando dia após dia. O que é que eu faço agora?
alguma ajuda nesse sentido, irmãos. Primeiro, um orçamento escrito, veja, um orçamento escrito é necessário. Mas se não for seguido, não tem valor nenhum. Um orçamento escrito e não praticado, valor zero. Não tem, eu não vou ficar sem dívida porque eu fiz um excelente orçamento. Eu vou ficar sem dívida se eu seguir o meu plano. Segundo, isso certamente vai envolver algum esforço. Como Provérbios 21:5 diz, irmãos, é o plano do diligente. Veja, os planos do diligente tendem à abundância. Os planos do diligente tendem à abundância. Você vai ter que ter esforço. Terceiro, mantenha as suas despesas sob controle. Ajudará você, irmãos, a perceber se o seu orçamento é realístico ou precisa ser modificado. Quarto, monitore as despesas. Se você fizer isso, você vai ajudar você a viver dentro do seu orçamento. Veja só, vamos pensar. Vamos dizer que você ganha R$1.000 por mês, R$2.000 por mês. Vamos imaginar. Aí, primeiro 10 dias, você gastou R$1.800. Você vai ter 20 dias para viver com 200. Meu amigo, se 10 dias tu gastou 1.800, tu não vai conseguir viver com 200. Eu preciso. Mas, ao mesmo tempo, quando eu organizo, eu sei que eu vou precisar viver com 200 até o final do mês. E todo mundo vai ter que aceitar isso. E meu conselho, em termos de família, irmãos, é fazer isso junto com seus filhos. Sente à mesa, você, sua esposa, seus filhos. Sabe por quê? Você vai educá-los nisso. Eu lembro demais como era. Eu nunca vi orçamento na minha casa, sendo muito claro com os irmãos. Mas eu vi o meu pai com muito regrado. Uma vez eu lembro, nós éramos criança, e dia de Natal, como eu fui batizado na igreja católica, então eu tinha. E logo depois minha mãe se converteu, né? Então logo depois a gente já foi para a igreja protestante. Eu tinha madrinha. Então era o único que tinha madrinha era eu, meus irmãos não tinham. Então eu ganhava presente do meu pai e da minha madrinha. Eles ficavam com ódio de mim por causa disso. Mas fazer o quê? Mas o que era interessante era que um dia chegou a época do Natal, meu pai chamou a gente. Aí falou assim, olha, nós fizemos alguns investimentos no comércio e eu não estou podendo comprar nada para vocês hoje. Eu vou precisar investir todo o dinheiro nesse projeto que eu fiz aqui no comércio, não dá para mexer em dinheiro. A gente era pequeno assim, ele falando sem nem entender direito. Aí ele disse, mas quando eu pagar a conta, eu vou levar vocês na loja, vocês vão comprar o presente que vocês querem comprar. Tranquilo, foi quando ele mais economizou, porque aí no dia que ele resolveu, levou a gente na loja como ele prometeu. A gente só comprou besteira. É caro quando eu compro filho. Quando o filho quer, é só besteira. Uma lata, ele gosta de brincar com lata, o menino gosta disso. Mas aí a gente quer gastar dinheiro, a gente compra coisa caríssima para o filho. Aí meu pai descobriu um negócio interessante. Olha, eu vou levar ele na loja, ele só compra besteira. Eu quero esse carrinho, eu quero aquele. Entende? Por quê? Para a gente, a disposição do pai em fazer isso é uma coisa gloriosa. Meu pai prometeu um negócio e cumpriu. Que coisa linda. Era isso que eu fiquei impressionado. Meu pai disse que não podia, depois disse quando pudesse faria. E quando pôde, fez. Rapaz, que coisa bonita. Não é? Mais do que qualquer outra coisa. O grande ponto aqui em questão é eu preciso fazer isso com a minha família. Preciso organizar isso com meus filhos. Eles precisam saber da minha realidade. Para que eles não queiram coisas que estão fora da minha realidade. E é isso, e é assim que eu vou ajudá-los, é assim que eu vou instruí-los. Sentar e fazer o orçamento junto com eles.
Ainda, irmãos, vem aí a quarta aula, concluindo, né? Existem muitos métodos pelos quais você pode monitorar suas despesas. Aí, muitos métodos. Mas hoje, irmãos, veja, as pessoas que têm tecnologia, hoje você tem aplicativos que fazem isso. Tem muitos aplicativos que fazem isso. Você pode fazer isso literalmente, né, com papel mesmo, fazer um programa, ou mesmo Excel, sei lá. Ou você tem um aplicativo e faz. O importante é você fazer encontrar a melhor maneira, a que você tenha mais facilidade em fazer, para que você não use o argumento. É complicado demais, por isso eu não fiz. Procure a melhor maneira de fazer e faça. A melhor maneira de fazer e faça. Uma outra maneira é, tudo que você compra tem o recibo. E se você compra em cartão, se for débito, cada vez menos você tem dinheiro em cash, né, em mão, dinheiro físico, você pega ali a informação que vem no seu cartão. Por exemplo, hoje você tem o benefício de pegar um celular e colocar aqui o seu cartão e comprar. E tudo que você compra está na hora. Sai na hora ali o recibo, no seu próprio celular. Depois você pega e faz a conta. Era o caminho que você deve fazer. Esses são os conselhos mais práticos. Deixa eu encerrar, irmãos, porque tem outro tópico que vai ser a nossa aula seguinte, né? Que passo eu devo dar para ter um orçamento equilibrado? Esse vai ser o nosso tópico da próxima aula. Mas encerrando a nossa aula de hoje, preste atenção nisso, irmãos. Qual dos cônjuges deve regular ou ajudar na organização do orçamento? Eu não penso que o homem deixa de ser homem se a mulher ajudá-lo na organização financeira. Eu acredito que o homem deve ter esse papel de organizar a finança, mas se você não tem essas habilidades, você vai atrapalhar mais do que ajudar. Se a sua esposa tem essa habilidade, entregue para ela essa organização. Não tem problema nenhum, certo? Não vejo nada demais nisso, tá certo? Agora, veja um detalhe. Se ela é mais capaz em questões financeiras, você deveria ser grato a Deus por ter lhe dado uma esposa como auxiliadora que tem essas habilidades. Ela vai lhe auxiliar nisso de maneira gloriosa. Não importa. Irmãos, não adianta quem tem o controle da informação. Só adianta se os dois estiverem comprometidos com aquele orçamento. Se um tá e outro não vai. Pode ser o melhor orçamento do mundo. Os dois precisam estar comprometidos com aquele orçamento. Concluindo, enquanto, irmãos, nós não podemos ordenar, não é, que todo mundo tenha um sistema e um orçamento, não é? Eu não posso dizer, se você não tem, você vai ser disciplinado. A igreja, nós não temos eu não tenho essa ordenança. Eu não tenho como fazer isso. A Bíblia não nos autoriza isso. Mas nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina que é sábio, irmãos, planejar. E que a falha no planejamento, mais do que provavelmente, trará muito sofrimento para a família. Para muitas pessoas, a decisão de viver debaixo de um orçamento é um compromisso, irmãos, de uma nova vida. É como uma nova dieta ou um programa de exercício. É difícil começar, mas uma vez que os hábitos são formados, manter um orçamento torna-se parte da nossa rotina. Você não vai ser visto como um pirangueiro, usando a linguagem, mas como alguém organizado.
Não como um pirangueiro, mas como alguém organizado. Um dos grandes benefícios de administrar o nosso dinheiro com sabedoria, sabe qual é, irmãos? É que vai nos capacitar a dar dos nossos recursos com muito mais clareza e liberalidade, dar para a obra do Senhor com muito maior liberalidade. Quanto mais eu tenho meu orçamento equilibrado. Você sabe qual é a média das igrejas presbiterianas? Eu nem sei nem a média da nossa igreja, eu não tenho essa informação. Mas eu sei no geral das igrejas presbiterianas, 30% dos membros são dizimistas. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso? Provavelmente, 70% não tem controle sobre suas contas. Eu já fiz isso, eu já caí nesse erro. Primeira coisa que eu cortei numa crise foi o dinheiro. A falta de controle sobre o nosso recurso tem levado a igreja à infidelidade na contribuição, ao socorro aos pobres e aquilo que a igreja do Senhor tem feito. Próxima aula, se o Senhor nos permitir, voltaremos a tratar desse assunto, agora lidando com um orçamento equilibrado. Como podemos equilibrar o nosso orçamento, como podemos gastar o dinheiro com equilíbrio na nossa jornada, tá bom? Alguma pergunta, irmãos, alguma dúvida? Vamos orar. Então, nós temos aí, são 11 para meio-dia. Eu estou realmente impressionado comigo mesmo, né? É uma soberba boa, né? Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio dessa manhã, por adorarmos ao Senhor no culto público e termos esse tempo de estudo da Tua Palavra. Ajuda o Teu povo, os jovens, os homens, os casais, os filhos aqui presentes, todos, ó Deus, a buscarem na sua vida, terem uma vida organizada financeiramente, para que possamos enfrentar os dias maus e poder também, ó Deus, servir ao Senhor com os nossos recursos. Em nome de Jesus nós oramos, implorando ao Senhor o teu favor sobre nós. Amém, Senhor Deus. Amém.